E aí, Brasil? Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes e é aqui que eu falo sobre uma outra educação escolar para o Brasil, política e comportamental. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a resenha do livro do Marco Antônio Villa, A Década Perdida. Antes de passar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal e ajuda aqui a gente a aglutinar mais pessoas nessa comunidade que vai sair em defesa de uma melhoria para a educação básica, que é o jeito que a gente tem de combater a desigualdade social. Então, o livro A Década Perdida é esse daqui, ó, do Marco Antônio Villa, esse historiador famoso que a gente tem aí no YouTube. Já é a segunda resenha dele aqui no canal, de um livro dele que eu faço, né? E vamos lá. Esse livro, ele conta, né, uma década, a história da década do PT no poder sob a perspectiva da corrupção e dos ilícitos. Ele traz fatos corriqueiros do dia a dia de acordo com o tempo, a partir de 2003, na posse do Lula, até o segundo ano de governo da presidente Dilma Rousseff. E ali ele vai relatar sobre a sua visão dentro dessa ótica de corrupção e dos ilícitos e de todas as formas como foram se dando do ponto de vista institucional do governo Lula. E vendo como que o partido buscava construir o seu espaço hegemônico para poder se associar ao Estado e de pertencer ao Estado, de fazer com que o Estado se torne a sua correia de transmissão. Então, tendo essa visão de que o partido tinha arquitetado uma construção hegemônica de dominação de Estado e de controle da sociedade. Esse partido, ele nasce na elite de São Paulo, né, num colégio de elite de São Paulo, e vai ser financiado pelos bancos e utiliza do discurso dos mais pobres e tem o voto dos mais pobres e também de uma classe dominante muito poderosa, que é a dos bancos. O primeiro momento do livro começa com o discurso do Lula, de ele colocando o seu governo como um marco histórico, e a partir disso vem um certo ufanismo da mídia em noticiar a posse do Lula como uma festa pela democracia. Foi uma das primeiras frases do William Bonner, e de toda a cobertura que a mídia deu à posse do Lula, e nesse sentido começar ali o processo de mistificação do Lula, em que a cada dia que passa e a cada espaço que desse para ele na mídia, ele iria melhorando a sua capacidade de comunicação e fazendo o seu processo de mitificação de si mesmo, surfando, né, no fato de que ele é muito querido, de que é um presidente popular, e começou ali a sua cultura de santificação do seu nome, do seu nascimento, e também o início do processo da sebastianização do Lula. O Marco Antônio Villa, ele usa muito o termo do sebastianismo, que eu vou deixar aqui mais informações na descrição do vídeo aqui. E o governo Lula, ele começou com uma grande incapacidade administrativa. O que tinha de corriqueiro mesmo eram as nomeações, que até o dia 10/2 já tinha sido feito 15 mil nomeações dentro da estrutura do Estado. E chegou um momento de tantas falas complicadas ali que tiveram seus ministros, que o Lula mandou os ministros não falarem com a imprensa em função, né, desse desgaste, esses escorregões que aconteciam. E para o Lula diferenciar um pouco a sua gestão, ele começou a fazer um movimento meio que regresso, meio que covarde. Ele, buscava olhar a gestão do Fernando Henrique. Então, tudo que o Lula buscou de cobrir erros e escamotear problemas, ele atacava o Fernando Henrique, a gestão do Fernando Henrique, como uma forma dele criar sua narrativa de defesa e também construir a falácia de herança maldita. E assim foi o modus operandi
do PT em relação ao governo do Fernando Henrique Cardoso. E desde muito, o Marco Antônio Villa mostra uma oposição completamente fragmentada, desorganizada, perdida. Aquela oposição que nunca teve, o PT nunca teve oposição. O PT foi uma oposição muito dura, muito ferrenha, mas o PSDB, quando chegou o governo do DEM, o PFL, naquela época, não faziam uma oposição consistente ao governo Lula, e isso daí acabou ajudando, dando mais espaço para esse processo de sebastianização, de mistificação do Lula e de mitificação da figura do presidente da República. E nesse sentido atrapalhou todo o Brasil, porque hoje, né, a gente vive uma situação de governo Bolsonaro que a gente não pode nem reclamar de oposição que a gente não tinha no governo Lula. Mas é outro assunto. A partir desse momento, o Lula começa a desenvolver o seu governo e ele começa a fazer uma transformação no petismo. A cada dia que passa, a cada momento do governo, ele vai expandindo o lulismo para além do petismo. E o PT começa a queimar a sua língua de quando era oposição. Primeiro é com a eleição do Sarney para o Senado, que teve a ajuda do PT, a força do PT, com o voto ausente da Heloísa Helena, para destacar. E também o PT ele fez um movimento que ele não deveria ter feito, um beijamão das oligarquias. O PT ele se aliou a todas as oligarquias em função da troca de poder, ou da manutenção do poder pelo poder. O decreto 4.734, de 11 de 6 de 2002, deu amplos poderes ao José Dirceu na Casa Civil. E foi dele que veio a ideia de unificar o cadastro único e dali transformar para o Bolsa Família, que seria a peça de marketing de todo o petismo, já que o Fome Zero tinha sido um desastre absoluto, que sem sair do papel já tinha sido gasto 42 milhões, o PT tinha recebido mais de 24 toneladas de alimentos e alimentos muito mal organizados, muito mal, vamos dizer, condicionados, né, que foram perdidos e não distribuídos. Tinha uma armazenagem muito porca e comprometeu todo o programa. Sem contar que todos esses gastos foram feitos com estudos, com viagens, e para eles passarem por cima do Fome Zero, eles unificaram o cadastro, criaram o cadastro único e criaram o Bolsa Família a partir do cadastro único, unificando todos os programas sociais que vinham desde o Itamar ao Fernando Henrique Cardoso e tomou para si o programa Bolsa Escola. O presidente da Câmara do PT, o João Paulo Cunha, leva a polícia militar para o Congresso Nacional, e isso daí foi a primeira vez que isso daí acontece na história. A Benedita da Silva, ela tem uma certa incapacidade na Secretaria de Assuntos Sociais, eu acho que é SEAS, a sigla da secretaria que ela estava, e é por um problema de viagens que ela tinha feito, e muitas viagens e tal, aí ela é a primeira ministra do governo Lula a cair. O lulismo começa a engolir o petismo quando as primeiras emendas constitucionais do partido saem, do governo, saem da Casa Civil, que é a emenda 40, que retira o artigo 192 da Constituição, dando superpoderes aos bancos, que acabou endividando a população, e a emenda 41, que é a da Previdência, do dízimo, que era uma forma do governo pagar o mercado pela a sua eleição. E toda a forma que o governo passava em problemas sobre a sua inépcia administrativa era escamoteada pela capacidade de comunicação do Lula, que a cada espaço que ele tinha na mídia melhorava. E todo esse sistema aí de mistificação foi contribuída pela mídia, a mídia que ajudou aí o Lula a melhorar a sua capacidade de comunicação, a sua habilidade, e de também escamotear problemas do governo que iriam começar a aparecer. Naquela nomeação exacerbada do partido, isso promove aí a desfiliação do Fernando Gabeira, com esse aparelhamento do INCA, do Embrapa e de outras autarquias
do governo federal, inclusive da ANAC, que vai gerar problemas mais na frente. O PT causou todo o aparelhamento de todas as agências, né, reguladoras, e hoje a Anatel é brincadeira aí na mão de grandes empresas. Enfim, Lula se torna o presidente que mais viajou na história. Ele viajou mais do que Fernando Henrique Cardoso. Começam a aparecer os problemas dos petistas com a questão do Código Penal. O historiador, ele fala que o partido, ele tem dois problemas de dois eixos, um com o Código Penal e o outro com o Código Eleitoral. A vida inteira do PT é de viver em enfrentamento dessas duas instituições. E a partir desse momento que começa a surgir problemas com Valdomiro Diniz, José Dirceu, Delúbio Soares, José Genuíno, vem também na esteira disso a morte do prefeito Celso Daniel, que por laudos posteriores vai vir a confirmar de que o ex-prefeito foi torturado antes de ser executado, que havia espasmos cadavéricos no corpo, de que quando, né, a pessoa vai sendo extremamente torturada, ela vai produzindo o corpo vai reagindo dessa maneira. Você vê o nível de barbárie do PT envolvendo o Celso Daniel. E começa, né, o declínio do Dirceu, por conta da própria corrupção, a ascensão do Palocci. Com essas perdas, o PT começa a perder popularidade, espaço, e aí vem a compra do Centrão. Começa a lotear cargos para o PMDB, isso daí quando o Lula vai dizer que é no governo dele que mais combate a corrupção, e de um dia depois, 4 ministérios são ocupados por pessoas do PMDB. Ele compra o PTB por 10 milhões e o PSDC por 500 mil. E assim ele vai começando a dar o seu primeiro golpe na democracia, que vem a constituir pelo mensalão. O que é isso? É o mesmo método que a história mostra, que é do partido corromper as instituições e fazer com que a população tenha aí, vai criando um desgaste, um desgosto da população pela instituição, e é esse o motivo do mensalão. Não é só patrocinar com dinheiro público, mas também desgastar a visão da instituição pela sociedade. E esse é o primeiro golpe que eles dão na democracia, sem falar dos golpes mais sutis na lei de legislação eleitoral. A criação da CPI do Banestado e também a tentativa de criação do Conselho Federal de Jornalismo, que buscava orientar, disciplinar e fiscalizar toda a categoria no Brasil. E imagina isso daí. E sem contar as outras tentativas de regulação da mídia, o PT não foi brincadeira. E ele foi o partido, né, financiado pelos bancos na eleição das prefeituras, o que mais recebeu ajuda de financiamento de campanha pelo BMG, sem contar, né, que em eleições futuras somente o PT iria gastar no ano de 2006 100 milhões de reais, enquanto juntos PMDB, PSDB e PFL gastaram 90 milhões. Aí você pensa da onde que surge essa narrativa de partido dos pobres, de que o Lula é pai dos pobres. Nem na emenda 40 foi, quem dirá na emenda 41. Ainda mais sendo um partido financiado pelos bancos. Olha a exorbitância do preço da campanha do PT, 100 milhões, enquanto de 3 partidos são 90 milhões. O Aldo Rebelo chama a CPMI dos Correios, que iria se tornar aí o mensalão, como uma tentativa de golpe, como uma antecipação eleitoral da oposição. O PTB, que antes do PT chegar no poder não tinha problemas para assaltar o erário público, começa a ter problemas com o PT, entrega os cargos, sai da base e compara o PT à fábula do escorpião. E aí começa os problemas do PT com o Roberto Jefferson. Por quê? Ele vai dar entrevistas, ele complica o José Dirceu em entrevistas e o seu relato dentro da comissão de ética da Câmara, e coloca o José Dirceu no centro da articulação do esquema daquilo que vem se tornar a ser o mensalão,
que é esse golpe aí, o primeiro golpe que o PT dá na democracia. E isso daí vai acontecer o quê? O Dirceu cai, a Dilma Rousseff sobe para a Casa Civil, abre uma artilharia contra o Antônio Palocci, que vem ser defendido pela oposição. Eu acho que José Carlos Aleluia e um outro senador, que eu não lembro o nome, eu acho que talvez seja o Arthur Vigílio, espero que não seja, que fez a defesa do Palocci contra a artilharia da Dilma. E também, quando a Dilma chega no Ministério da Casa Civil, ela começa, depois dos ultrapoderes que o Dirceu foi arregimentando para ele mesmo, dar dificuldades para a Marina Silva, criar dificuldades para os processos ambientais, os procedimentos ambientais, e criar dificuldade para a Marina Silva de trabalhar. E isso com o absoluto respaldo do Lula, que também a ajudou a criar uma certa visão antiambientalista, de uma certa hostilidade contra os procedimentos ambientais que hoje estão na mão do Bolsonaro, que queima a Amazônia. Então, tirando aqui o aspecto um pouco da resenha do canal, uma coisa que a gente observa na história é a questão dos precedentes. Então, aqui, nesse momento, o PT ele dá os precedentes antiambientais que hoje servem ao Bolsonaro e que hoje a Amazônia, a Mata Atlântica está sofrendo, e hoje nós somos o pária do ponto de vista do investimento em função dessa visão antiambientalista que o PT plantou anos atrás em discursos do Lula, em narrativas que foram criadas até mesmo pelos próprios aliados, e uma visão antiambientalista sendo difundida, que faz com que a Marina Silva largue o Ministério do Meio Ambiente. Aí, no meio dessa situação da CPMI dos Correios, o PT vai lá e cria a CPI da reeleição de 1997. E foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Toda a maneira de defesa do governo do PT foi atacar o FHC, reforçar a ideia de herança maldita, distanciar a gestão do PT do PSDB e num silêncio sepulcral de uma oposição que não sabia sair em defesa do governo que fez reformas estruturantes e que o governo Lula acabou se beneficiando delas. Na CPMI dos Correios, o Duda Mendonça vem falar que a campanha do Lula teve dinheiro do estrangeiro. E a oposição continua calada, desorganizada, silenciada. Perde o bonde da história e vai cometer o equívoco de proteger o Palocci com medo de que, se algum problema na economia acontecesse, iria prejudicar todo o trabalho que foi construído e deixado por forma do tripé macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso. Então, eles tinham essa preocupação com a economia. E, na realidade, eles só estavam plantando o mal por si mesmo, porque ali eles não tinham uma base de enfrentamento eleitoral com o PT, não criavam narrativas, e mais lá na frente, nem o mensalão foi motivo deles se organizarem, porque o autor fala que o mensalão passou batido no Congresso, não era reverberado no Congresso, ninguém reproduzia o que aconteceu no mensalão dentro do Congresso, porque a oposição em si não participou do processo do mensalão e nem foi no STF no julgamento do mensalão. E a economia começa a melhorar e a gente tem um crescimento do PIB de 3,2%, mas esse crescimento se deu em função das reformas estruturantes do governo Fernando Henrique Cardoso, porque o próprio Lula, do ponto de vista econômico, não dinamizou a economia e não deu progressão a todo o desenvolvimento econômico do espaço que ele tinha de confiança para realizar isso. Uma prova disso é que todos os países, tanto da América Latina e quanto dos países mais desenvolvidos, tinham um crescimento muito diferente do Brasil. O crescimento da China nesse mesmo ano foi de 10% e o crescimento da Índia de 8,5%. E eu vou trazer aqui os outros exemplos que o autor dá nesse momento de crescimento econômico do Brasil. E esse crescimento econômico em uma oposição completamente morta, completamente amorfa, desorganizada, que traiu o Brasil, o Lula consegue recuperar o prestígio perdido com o mensalão e com todo o conhecimento
que a população tinha acerca dos problemas nos Correios. A população sabia que tinha corrupção no Correio, a população sabia que a corrupção tinha aumentado no governo Lula, e mesmo assim o Lula consegue vencer a eleição por conta de ter uma oposição completamente esvaziada e mesmo o mensalão começar a se consolidar como um esquema de corrupção. Nessa eleição, ele acaba fazendo com que o Paulo Maluf seja o deputado mais votado e recupera o Fernando Collor aí com seus poderes políticos. Aí o Brasil tem um crescimento de 4%, e para trazer esses dados dos outros países, a Índia tem um crescimento de 9,7% no mesmo ano, a Rússia de 6,7% e a China de 11,1%. E eu falo porque esse crescimento econômico que o Brasil teve foi caudatário do governo Fernando Henrique, da reforma do Fernando Henrique, da continuidade do tripé macroeconômico e não de uma dinamização da economia brasileira. E esses ganhos vão fazendo com que o lulismo vai avançando acima do petismo, porque o Lula, na ausência de uma oposição qualificada, ele melhorava a sua capacidade de comunicação e a sua habilidade fazia ele ir além. Esses ganhos políticos que ele conseguia capitalizar bem silenciava a oposição. Ninguém queria brigar na narrativa com Lula. E ali ele iria avançando para cima do petismo, engolindo o petismo, transformando o petismo no lulismo. E tendo maior controle do partido, fazendo com que o partido virasse a sua correia de transmissão da sua vontade, dos seus interesses pessoais ou partidários. Aí, na posse da sua reeleição, quando ele é reeleito, ele faz um discurso completamente diferente do anterior, como se ele tivesse ainda em campanha eleitoral. Aí surge todos os factoides de todos os inícios dos estelionatos eleitorais a partir do segundo mandato do presidente Lula, porque já tinha a notícia do mensalão se espraiando, e nesse ambiente ele buscava ali criar uma agenda positiva, que era o PAC. O Franklin Martins vai para a SECOM, começa o financiamento dos blogs sujos, né, com dinheiro público que hoje serve ao Bolsonaro, e também há um momento histórico em que a Bolívia sai ganhando a nossa refinaria aí e que o Lula entrega de mão beijada para o Evo Morales, vamos falar a verdade. E o Lula dá continuidade àquela relação que a ditadura militar tinha com as empreiteiras e que foi provado isso no Petrolão, né? Odebrecht, OAS, são as mesmas empreiteiras da corrupção na época da ditadura. Surge a ideia de que o Lula deveria fazer um terceiro mandato, que teve uma franca oposição do Marco Aurélio Mello, que era o ministro do presidente do TSE, que foi o único dentro dessa relação do PT com esse enfrentamento do Código Eleitoral que honrou a sua toga, porque os outros ministros não honraram. Foram o PT nas eleições até das prefeituras não respeitava a lei eleitoral, tinha um desprezo pela institucionalidade eleitoral. E com isso surge a ideia de se trabalhar a Dilma Rousseff para que ela realize esse terceiro mandato do Lula. O ano de 2007 encerrou com um PIB de 5,4%, o mundo crescia a 5,8%, a China tinha um crescimento de 11,9%, Índia 9,3% e Rússia 8,1%. Fechou o ano com a carga tributária de 36%. O novo factoide que viria seria a questão da nova classe C, de melhorar a vida dessa classe dos mais pobres e fazer eles migrarem da classe D para a classe C, como se fosse realmente possível fazer essa migração sem mudanças estruturais, sem mexer na educação, sem construir um elevador social para essa classe, com uma perspectiva exclusivamente no consumo. Eles fizeram com que o aumento do salário mínimo, a liberação dos créditos, fizesse com que os pobres consumiam mais, e ali eles criaram esse factoide da nova classe C, e isso daí viria, né,
a fomentar a eleição da presidente Dilma Rousseff. E já falei aqui do antiambientalismo, mas é importante reforçar isso. O PT, ele, com a saída da Marina Silva do meio ambiente, o espaço do combate ao desmatamento foi perdido. Eles não desestruturaram tudo aquilo que a Marina Silva fez, mas tirou o rumo de uma gestão que caminhava em frente a 100% do desmatamento. E a partir desse momento em que o Lula começa a reforçar esse antiambientalismo através dos seus discursos e narrativas, que o livro cita um ataque que ele faz às pererecas em função de um estudo de viabilidade de impacto ambiental, por conta de uma construção de uma rodovia, e fora outros momentos que até mesmo chega até a presidência da Câmara, essa mesma visão antiambientalista, a Marina sai do Ministério do Meio Ambiente, deixando um legado que ia, como eu disse, quase alcançar os 100% de combate ao desmatamento. E a Dilma, ela herda isso daí tudo, né? E ela começa a se colocar nessa posição de mãe do PAC, de girentona, de Dilmana, de Dilmãe, e o Lula começa a desenhar, né, a figura da Dilma e transformar ela na sua sucessão eleitoral e campanha antecipada com uma inépcia da justiça eleitoral, o silêncio da justiça eleitoral, e hoje a gente vê os resultados que estão aí, sendo que só o Marco Aurélio que honrou a toga eleitoral. Vamos ver se o Barroso faz isso, né? Contendo os arroubos aí e fazendo com que a institucionalidade eleitoral seja mais rígida e tenha mais força normativa. Aí começa o esgotamento desse ciclo econômico das commodities, há uma diminuição na média do preço das commodities quando se compara de 2003 a 2008, há uma redução de 164 para 130, mais ou menos aqui, vai ficar aqui os dados aqui. E nesse sentido começa, né, o modelo econômico se esgotar. E a partir de 2008, com a queda do Palocci, o ministro Manteiga entra para o Ministério da Fazenda e começa aí a tese saltar dessa rigidez fiscal e começa mesmo a tese de maquiagem fiscal das contas públicas, porque é um crescimento exacerbado do custo Brasil, crescimento muito grande da expansão dos gastos públicos e do aumento da máquina pública. E o Lula vem aí, né, transformando a Dilma no seu, vamos dizer, no seu poste eleitoral, e o inquérito 22.245 se transforma dentro do Supremo Tribunal Federal em ação penal 470 e começa o processo de caminhar para o julgamento, que vai acabar demorando, né? O Lula nega a existência do mensalão, atribui isso daí em um golpe das elites, né? E vem também a crise imobiliária, que o Lula dizia que chegaria no Brasil como uma marolinha, mas não, ela trouxe efeitos econômicos desastrosos para a economia, né? A partir desse ano de 2008, 2009 e 2010. O último PIB positivo que a gente tem é o de 2010, que termina com 7,5%. E aí, né, vem essa manipulação, né, da capacidade de comunicação do Lula, a falta de uma oposição organizada, e ele cria aí toda essa situação, né? E há um problema de corrupção com a gestão Sarney no Senado, em que ele cria 181 diretorias, mais de 350 funcionários dele recebia acima do teto constitucional. Isso é um escândalo. E o Lula sai em defesa do Sarney porque sabia que ele era necessário para a eleição da Dilma Rousseff. E, mais uma vez, o PT queima a língua, o lulismo vai avançando para cima do petismo, né, e acaba gerando uma insatisfação e até mesmo uma desfiliação em massa. O Lula consegue eleger a sua sucessora, né, que se tornou uma gestão desastrada, uma gestão mesmo desastrosa. Veio os factoides aí do PAC 2, do trem-bala, com uma campanha eleitoral já se mostrando mesmo um estelionato eleitoral muito antecipado, com o silêncio absoluto do TSE. O único ministro mesmo que honrou a toga eleitoral foi o Marco Aurélio Melo.
E caminhando para o final, o autor fala que o Lula infantilizou demais a política, porque ele reforçou oligarquias, ele reforçou a dependência econômica com o setor privado, ele fortaleceu o centrão, figuras políticas, fez essa relação criminosa e corrupta com as empreiteiras, como a ditadura, levantou personagens como o Crivella, deu força aí para o Bolsonaro também, né? E a Dilma acaba fazendo com que o seu primeiro governo seja uma sombra do governo Lula, de que ela estaria ali na impossibilidade do Lula exercer um terceiro mandato, e com a bomba relógio do modelo econômico do Lula se esgotando, porque o crescimento do endividamento da população começa a sair do controle, e esse crescimento também vem acompanhado aí de maquiagem fiscal, de crescimento do endividamento das empresas. E tudo isso viria aí a reflexo, né, desse combo marqueteiro do Lula de crédito, de expansão de crédito, que causou assim, todo esse endividamento. E aquela emenda 40 que ele deu para os bancos, que tirou o artigo 192 da Constituição, cobrou um preço caríssimo, né, com o endividamento da população e o lucro dos bancos, que a cada ano que passava se tornava maior, e o Lula tem até mesmo orgulho disso. Para finalizar, o Lula chantageia o ministro Gilmar Mendes em relação ao adiamento do julgamento do mensalão e faz essa resistência, e era com o Gilmar Mendes que teve problemas ali na questão da Operação Satyagraha, com o juiz Fausto de Santos, que gerou aí escuta no gabinete dele e causou a demissão da diretoria da ABEM. E, para terminar, o autor fala sobre essa oposição desorganizada que não capitalizou um mensalão, que não construiu uma base narrativa, ideológica para o enfrentamento contra o PT dentro da questão eleitoral, na disputa dos votos, e o fato dessa oposição ter sido desorganizada, de ter sido irresponsável, de ter cometido mesmo um crime de lesa pátria, fez com que o Brasil, os anos do PT, se tornasse em uma década perdida, porque o bonde econômico, o boom das commodities foi perdido, o governo Lula não se preocupou com um projeto de nação que aproveitasse o momento histórico dos booms das commodities e levasse o país a um outro patamar de desenvolvimento econômico. Isso tudo em função de uma visão limitada de um projeto de poder pelo poder, uma disputa hegemônica, uma dominação do Estado pelo patrimonialismo brasileiro, e fazer do Brasil, do partido e do Estado brasileiro a correia de transmissão de um partido que tinha ali os seus interesses partidários, pessoais e hegemônicos em função de um alinhamento com o Foro de São Paulo. Então é isso, gente. Mais uma resenha do livro aqui do Marco Antônio Villa, que é aí o Década Perdida, 10 anos do PT no poder, para a gente poder entender aqui como que funcionou o Partido dos Trabalhadores, como que funcionou o lulismo, o tempo que eles perderam na visão do autor. E assim a gente caminha, né, para deixar aí mais uma resenha, mais um lastro bibliográfico, que é tudo que eu busco orientar. Gente, eu idealizei isso daqui, eu acho que mais ou menos em 2015, então eu sempre busquei me pautar aqui pela verdade e até mesmo dentro dos valores aqui do canal, e ter esse apego à tradição, apego à bibliografia como diferencial, né, nesses momentos aí de obscurantismo. Então tudo que eu falo aqui no canal, ou ele tem um laço na bibliografia, ou eu não falo. E nisso a gente caminha aí para deixar a próxima resenha, que eu vou reler o livro do Oliveira Viana, O Idealismo da Constituição, e fazer uma segunda resenha dele. E a gente continua aí fazendo outras resenhas no canal. Acompanhe aí o trabalho. Se você não se inscreveu, se inscreva, dê o like aí, que dê um trabalhinho para poder fazer essa resenha aí, e com todo carinho eu deixo aí ela para vocês aí, para ajudar a gente nessa ideia de construir uma nova política para o Brasil, uma outra educação política, outra educação comportamental também, né? Então, até mais, fica com Deus, obrigado por assistir até aqui.